Bom dia, estamos aqui iniciando essa aula da Abracomex. Meu nome é Pablo Rojas, eu fui convidado pela Abracomex para falar um pouco dos segredos da logística portuária. Bom, primeiramente deixa eu passar algumas informações para vocês que são importantes. Para quem está acessando esse acesso, quem está fazendo esse acesso à aula inaugural, que é smartphone, não vai conseguir visualizar os slides da aula e nem o chat. Mas a Abracomex disponibiliza um canal aberto a todos os participantes pelo e-mail aulainaugural@abracomex.org. Você pode solicitar os slides, gravação desse evento e também enviar as suas questões sobre os temas da aula. E a Abracomex vai mostrar para vocês, te passar o material para vocês, né? Veja que você também tem algumas questões que podem ser fornecidas aí por meio desse e-mail, né? Que são as oportunidades de crescimento profissional e as oportunidades existentes nos portos hoje para exercer essa atividade na área portuária. A Abracomex vai ter um prazer enorme em atender vocês. Tá? Bom, vamos iniciar a aula, então, mostrando para vocês quem eu sou, né? Eu sou economista, há alguns anos já, tenho atuado bastante na área de negócios portuários, aqui no Porto de São Sebastião, que é próximo à minha cidade aqui, eu moro em São José dos Campos, e alguma coisa eu atuo também na área do Porto de Santos, mas o foco maior é nessa região aqui do Vale do Paraíba e o Porto de Santos. Para que a gente possa manter esse canal de informações aberto, veja que no final da aula eu vou abrir uma sessão de perguntas, vocês podem encaminhar, e eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Bem-vindos, então vamos iniciar nossa apresentação. E nessa apresentação nós vamos trabalhar alguns tópicos especificamente sobre esse segredo da logística portuária, né? Então vamos ver aqui, o primeiro tópico é a logística portuária, que por ser uma atividade bastante complexa, ela exige um planejamento bastante flexível. Ele não pode ser um planejamento estático, ele tem que estar constantemente sendo replanejado. Esses problemas de planejamento, em geral, decorrem da inconstância do serviço. Muitas vezes você está com todo o trabalho organizado, o planejamento feito, e não tem como realizar da forma como foi planejado, em virtude de vários fatores que nós vamos esclarecer durante a exposição desses tópicos. Os problemas, o outro tópico que nós vamos falar é sobre os problemas do porto, que não podem ser resolvidos por propostas usuais. Hoje a gente tem que trabalhar com propostas inovadoras e bastante eficientes. Elas podem ser simples, propostas simples, mais eficientes. Outro aspecto o Brasil passa por um problema de competitividade mundial e o porto, todos os portos, eles são responsáveis e participam ativamente dessa competitividade do país no mercado mundial. Né? Essa competitividade, então, ela tem um aspecto bastante difícil, que é a questão da infraestrutura, que exige aí constante investimento, renovação dos portos, reformas, ampliações, e investimento governamental é fundamental para esse tipo de para manter essa infraestrutura disponível e sempre atualizada. Outro aspecto, que é o que nós estamos realmente tratando aqui, que é a questão de educação e treinamento, todos os tipos de profissão podem trabalhar nos portos.
Existe uma lista enorme de profissões que atuam nos portos hoje, profissionais que atuam nos portos, nas mais diversas áreas. Inclusive, nós já fizemos uma palestra há algum tempo atrás, e durante a apresentação, nos slides consta um link onde você pode assistir essa palestra, que já está disponibilizada na internet, sobre as oportunidades que existem aí de trabalho profissional, de crescimento profissional na logística portuária. Um aspecto importante da inovação e da sofisticação do trabalho. Nós precisamos fazer com que cada vez mais nós sejamos especializados e possamos prestar serviços com grande qualidade. Desenvolvimento das pessoas que trabalham no porto, desenvolvimento do próprio porto, a troca de informações, a distribuição das informações, das experiências, ou seja, é preciso disseminar o conhecimento de cada porto entre todos os portos, né? E, lógico, trabalhar no aperfeiçoamento das tecnologias, métodos e processos que são utilizados hoje nos portos. Então, vamos diretamente ao primeiro segredo da logística portuária, né? Então, o segredo diz o seguinte: a logística portuária não pode ser executada com base em planejamento estático. Bom, essa logística portuária é uma coisa relativamente... A logística portuária em si é uma atividade antiga. A logística portuária também é uma atividade bastante antiga, mas a modernidade tem exigido cada vez mais das pessoas que as atividades sejam planejadas. E esse planejamento, ele, como já tinha colocado no primeiro momento, ele não pode ser estático. O que se faz hoje, em termos de planejamento portuário, é de curtíssimo prazo. Das atividades portuárias, das operações portuárias. São planejamentos que são feitos semanalmente, muitas vezes em alguns portos isso é feito diariamente, né? Por quê? Todas as mudanças que acontecem no dia a dia de um porto exigem que os planos sejam ajustados por curtíssimo período de prazo. Planejamento, então, é uma palavra que deve ser considerada bastante, é um procedimento que deve ser considerado, mas já sabendo que o planejamento vai ser mudado. Então, isso exige dos profissionais que trabalham no porto uma grande flexibilidade, né? Ou seja, o profissional ele tem que estar preparado para a mudança. A única coisa certa na atividade portuária é que o que você planejou vai mudar. Ele vai passar por adaptações e necessidade de que você haja com essa flexibilidade ou possua essa flexibilidade. E para ter essa flexibilidade, você precisa estar naturalmente bem preparado para enfrentar essas situações diárias. Eu coloquei aí no slide uma sopa de letras, né, que define bem o que acontece dentro de um porto. Porque não pode ser uma atividade estática e imprevisível, o porto está sujeito aí a cargas, descargas, chegadas de navios, saídas de navios, mudanças climáticas, um dia chove, outro faz sol, um dia funciona, você tem pessoas para efetuar carga nos navios, outro dia você não tem pessoas para descarregar os navios, no outro dia a manutenção não conseguiu deixar a infraestrutura de acordo para operar a carga e a descarga, a movimentação interna é complexa, as áreas de armazenagem muitas vezes são distantes, o caminho da carga até chegar na beira do navio muitas vezes divide as áreas portuárias com tráfego de trens, caminhões, entrada e saída ao mesmo tempo, quer dizer, é complexo. Muitas vezes os navios, inclusive, estão até disponíveis, estão ancorados lá ao largo do porto, mas eles não conseguem chegar para serem carregados ou descarregados em virtude
dessa problemática operacional ou dessas operações portuárias em si. Tá? É lógico que, à medida que as pessoas vão se desenvolvendo na área, nós vamos tendo um aperfeiçoamento desses processos, dessas atividades. Mas é necessário que, se realmente o plano, ou seja, o planejamento, que não é fixo, ele é imprevisível, ele é mutável, ele esteja sendo gerido por pessoas que saibam como agir. Né? Então, esse replanejamento constante, ele passa, então, por essas mudanças e também pelo bom entendimento entre as pessoas que trabalham nos navios, na carga e na descarga, das pessoas que movimentam essas cargas, sejam das áreas internas para o costado do navio, ou seja, das próprias transportadoras que trazem essas cargas por caminhões, da empresa de transporte ferroviário e outras formas de chegada dessas mercadorias ao porto ou saída dessas mercadorias do porto. O segundo segredo, que fala sobre a questão das propostas inovadoras, diz que os problemas logísticos em porto, eles somente são resolvidos por meio de propostas inovadoras. O que são propostas inovadoras? Na realidade, as propostas de um trabalho portuário, elas devem obedecer o critério que, se você está fazendo alguma coisa de uma determinada forma, dentro de um determinado planejamento, e aquilo está funcionando bem, você pode trabalhar na melhoria desse processo. Tá? Caso não esteja funcionando, não esteja de acordo, você pode também trabalhar na alteração desse processo. Você pode criar novas formas de fazer as coisas, né? Mas veja, sempre buscando ser o mais simples possível, ou seja, a simplicidade é o grande segredo, a eficiência dessas ações são segredos que devem ser trabalhados como segundo segredo. Então, o serviço simples, as propostas simples, inovadoras, mais simples, né? Eficientes, que tragam uma melhoria no processo, que tragam um resultado melhor nas operações, sejam elas quais forem. Né? Todas as operações, você sempre tem condições de observar os processos, anotar como está ocorrendo o processo, desenhar o processo, entender o fluxograma desse processo e colocar isso em prática. Atuar nas áreas onde as melhorias precisam ser realizadas. Né? Os problemas logísticos, então, eles, por meio dessas propostas simples, estão sendo implantados já em diversos portos brasileiros. Aí eu coloquei no slide uma foto de um porto, do Porto Central, que é um projeto maravilhoso, né? Que o novo porto, moderno, mas nem todos os portos que nós temos no Brasil, ou seja, a maioria dos portos brasileiros, eles não são tão modernos nem tão eficientes. Faltam algumas coisas, como nós já colocamos em investimento, e faltam pessoas que saibam trabalhar com essas operações, que saibam desenvolver essas operações. Você veja que o porto, pelo fato de ele estar incrustado dentro da cidade, ele tem uma gama enorme de pessoas dispostas a trabalhar, exercer suas atividades profissionais nos portos. Mas essas pessoas precisam estar preparadas, entenderem que o porto ele é um meio econômico, ele é um elemento econômico, ele pode trazer grande resultado para a cidade. Né? Veja que você, quando tem pessoas bem preparadas, o porto se torna mais eficiente. Eu costumo dizer nas minhas aulas, aí, nos cursos que eu ministro aqui na faculdade, em que eu atuo, que a empresa em si,
ela não é nada. O que faz a empresa ser eficiente, ser uma empresa que dá resultado, uma empresa que apresenta em contribuições, que obtém lucratividade, é uma empresa que possui pessoas que estão lá dentro delas com alta capacidade, pessoas preparadas para realizar aquilo. Ou seja, se a empresa é boa, se o porto é bom, é porque as pessoas que estão lá dentro, trabalhando nas operações portuárias, são boas. Se o porto é ineficiente, né, é porque as pessoas que estão lá dentro não estão tão bem preparadas assim. Por que isso? Essa colocação é extremamente necessária, porque o país passa por um processo hoje de falta de mão de obra qualificada. Os portos pagam excelentes salários, as pessoas ganham salários que variam de 4 a 12, 14, 16 mil reais. São excelentes salários. Né? Então, vamos buscar entender o que um porto precisa para funcionar bem e buscar entender o que você pode se aperfeiçoar, o que você pode fazer, ou qual especialização você pode fazer, qual a área que você tem de oportunidade para trabalhar nesse porto. Claro que a Bracomex ela tem vários cursos e você pode encontrar isso aí no próprio site da Bracomex e daí você escolher qual a área que melhor se adapta à sua já formação. Né? O terceiro segredo é que a logística portuária é uma área que possui maior responsabilidade pela competitividade no país, no mercado mundial. Uma das áreas mais responsáveis por isso. A palavra-chave, então, é essa palavra competitividade. O que é ser competitivo? Na realidade, o país não é competitivo. Hoje nós passamos por um problema de competitividade do país. Mas se o porto for eficiente, ele vai conseguir colocar os produtos que são importados à disposição de quem os importou no menor custo possível, o que vai ajudar a economia brasileira. E se o produto está sendo exportado e as pessoas do porto conseguem operar, realizar as operações necessárias para exportar, para despachar do porto para dentro do navio, fazer com que o navio saia do porto com a maior rapidez possível, nós também vamos nos tornar mais competitivos, porque o custo dessa exportação também vai cair, e claro, quem importa quer pagar o menor preço possível, ter o menor custo possível pelos produtos que está importando. Então, veja, nós pagamos altos custos pela ineficiência dos portos. Por quê? Porque os nossos portos não têm ainda aquela infraestrutura necessária e nem pessoas tão bem preparadas assim para trabalharem transformando ele num elemento de competitividade internacional. Tá? Ou seja, desempenhando o papel de transformar as importações que nós fazemos o mais barato possível, no menor custo possível para quem está importando, e exportar isso na maior rapidez e o menor custo possível de exportação. Outros elementos básicos da competitividade, aí a gente abriu em 3 itens. O primeiro item dele seria a infraestrutura. Veja que a disponibilidade e a eficiência da infraestrutura, ela está baseada na vontade do governo de investir nos portos. Essa vontade é uma vontade política. Ela não vai nos dizer que não existe dinheiro para investir nos portos. Existe dinheiro para investir nos portos. Tá? A gente tem investido, o Brasil tem investido, inclusive, em portos fora do Brasil. Construiu portos na África, construiu agora recentemente no Uruguai, conseguiu construir um porto novo em Cuba. Então, o dinheiro existe, ele deveria estar sendo aplicado nos portos brasileiros. Então, veja que essa questão política ela tem atrapalhado bastante a melhoria das atividades dos portos, ou seja, o crescimento dessa infraestrutura, melhoria, atualização, manutenção, renovação da infraestrutura, ampliação dessa infraestrutura.
A saída nossa hoje está realmente em explorar vamos dizer assim, os terminais portuários privados. Os públicos, nós já vimos que o governo está investindo pouco, né? Apesar de estar investindo, mas não está investindo o suficiente. E os terminais privados públicos, eles estão entrando para realmente se tornarem empresas lucrativas. Então, os terminais privados, eles são administrados por pessoas que ganham as licitações que são abertas. Hoje tem licitação aberta para mais de 150 terminais privados no Brasil, e várias empresas estão se interessando em participar dessas licitações e estão conquistando o seu espaço dentro dos portos. E essas empresas são as empresas que nós vamos trabalhar, né? Porque cada um desses terminais privados vai ter, pelos primeiros cálculos, entre 1.000 e 1.500 funcionários. Vai existir uma estrutura de administração e gestão de cada um desses terminais. Então, as oportunidades são enormes. Existe um número aproximado que, nos próximos 5, 6 anos, nós vamos ter perto de 150 mil vagas de emprego nos portos e terminais portuários. Claro que os terminais públicos, eles vão contratar pessoas também, mas as grandes oportunidades estão nos portos privados, nos terminais privados que estão se abrindo por aí, todo o país, né? Em todos os portos a gente está ouvindo falar isso. Com relação à competitividade, então, o porto ou terminal privado, ele vai ser competitivo à medida que ele tenha lá pessoas, né, preparadas, que passem pelo processo de educação e treinamento, né, e que todas as pessoas que estejam trabalhando nos portos passem também, ou sejam valorizadas pelas atividades que elas exercem, né, dentro da sua área de formação. Né? É claro que isso vai passar, ou está passando já em alguns lugares, em alguns locais, pela integração entre as instituições de ensino, o mercado. O caso aqui, a Brascomex é uma instituição que está colaborando fortemente com a formação desses profissionais. Mas existem outros, por exemplo, o SENAT, Serviço Nacional do Transporte. Eu ministrei vários cursos nos portos por meio do SENAT, né? Cursos de gestão. O SENAT fornece as operações, os cursos lá de operadores de empilhadeiras, alocação de carga, enchimento de contêineres e outros cursos mais da área operacional. Mas na área de gestão existem também os diversos cursos de gestão de administração, curso de logística, administração de empresas, mas os demais profissionais de outras áreas também, como advogados, pessoas da área de marketing, pessoas da área de recursos humanos e outras tantas áreas, possuem oportunidade nos portos, nesses terminais privados. Nesse slide aí que fala dos elementos básicos da competitividade, que vocês estão vendo, você pode acessar, através do link que está nesse slide, uma palestra que nós falamos da gestão portuária sobre oportunidades que existem na carreira portuária. Eu disponibilizei para vocês porque eu acho interessante vocês assistirem esse vídeo dessa palestra para entenderem bem essa questão dessa necessidade de educação e treinamento que nós estamos atravessando hoje aqui no país. Né? Ainda falando desses elementos básicos da competitividade, a inovação e a sofisticação da atividade é um grande desafio. Né? Os portos, eles têm muitas pessoas que sabem muito bem como funcionam as operações, como deve funcionar o porto, né? Mas não trocam informações. Ou seja, as informações de um porto permanecem no porto. Parece que as pessoas têm medo de passar informação para outro porto. Isso aí é uma prática que hoje só trava o desenvolvimento, né?
eu acredito muito nessa questão da disseminação do conhecimento, transmissão de informações. Se um porto descobre como realizar uma operação de uma forma mais eficiente, isso deveria estar disponibilizado a todos, né? Essas informações, eu sou favorável até à criação de um portal de atividades portuárias onde fossem registrados os estudos de caso, as soluções dadas, as formas de planejar, as formas de realizar as operações, para que todos tivessem acesso e o conhecimento de tudo que está acontecendo em todos os portos do Brasil. De repente, uma pessoa lá descobre uma maneira melhor de fazer as coisas e isso acaba morrendo dentro do próprio porto. Isso deveria ser disseminado. Bom, o que as minhas sugestões, então, se baseiam nessas ideias desses segredos portuários. Né? Essa palestra é uma palestra curta, que está prevista para durar 30 minutos. Eu dei uma enxugada boa nesse conteúdo, mas aquele link que eu coloquei, que eu vou voltar aqui para vocês, lá tem 1 hora de palestra falando sobre desenvolvimento profissional e as oportunidades aí que existem no mercado de trabalho, que eu acho que é o que mais interessa para nós hoje, em termos de futuro ou de oportunidades de trabalho portuário. Existem aqui algumas perguntas já para mim responder. Eu vou responder essas perguntas. E lembrando sempre, né, a gente não pode deixar de relembrar vocês que quem está assistindo essa aula de smartphone não está visualizando o chat e nem está tendo acesso aos slides. Então, basta enviar um e-mail aí para aulainaugural@abraconect.org e vocês vão receber a gravação desse evento, né? E pode enviar questões também pelo smartphone e as questões serão todas respondidas pelo pessoal da Abraconect. Bom, vou encerrar por aqui que a gente tinha que falar sobre esses segredos aqui da gestão portuária, né? Lembrando que o desafio é constante. Os portos precisam se desenvolver, né? E esses desafios precisam ser constantes. Eu vou conceder, então, agora para vocês a oportunidade de fazerem questionamentos. Podem enviar as perguntas que eu terei o maior prazer em responder. Deixa eu ver aqui, já tenho algumas perguntas aqui. A primeira pergunta aqui. O Oner perguntou: qual porto podemos criar como espelho para o Brasil do exterior? Bom, portos que servem de espelho para o Brasil, existem vários. Né? Existem muitos portos do exterior. Se nós pegarmos o porto de Amsterdã, é um porto super organizado. Né? Se nós pegarmos o porto de Londres, é um porto super organizado, funciona muito bem. Existem portos nos Estados Unidos, na costa do Pacífico, que são grandes exportadores, exportam do Pacífico para a Ásia. Os portos chineses, apesar de funcionarem de uma maneira um pouco diferente da nossa, são os maiores portos do mundo, mas a área logística é bastante eficiente. Eles possuem um baixíssimo custo para exportação e importação das matérias-primas que eles precisam. Né? Então, existem muitos portos aí no mundo que podem servir de espelho para o Brasil. O que acontece é que nem sempre o gestor portuário brasileiro ele tem a oportunidade de ir lá visitar um desses portos. Então, isso deveria ser um dos princípios que os gestores dos portos deveriam adotar, né? Para me saber como alguma coisa funciona bem, eu preciso ir lá, ver, conhecer, tirar fotografias, pegar documentos, acompanhar as operações, conversar com as pessoas. E a gente pode trazer boas ideias aqui sobre como trabalhar
essas né? Mais alguma questão aqui? São as ordens. Parece que eu respondi 2 ou 3 aqui ao mesmo tempo, né? Vamos lá, perguntem que são as ordens. Eu lembro aqui, o chat. Legal. Vamos lá nas perguntas. Aqui tem uma pergunta do Dinho, que diz o seguinte: por que o Brasil não tem porto que funciona 24 horas? Na realidade, o Brasil tem porto que funciona 24 horas, sim. Existem poucos portos que funcionam 24 horas, mas a gente tem muitos portos. O Porto Santos funciona 24 horas, o Rio de Janeiro funciona 24 horas, o Porto de Itajaí funciona 24 horas. Existem outros, vários deles funcionam 24 horas. Na realidade, o que acontece é que não existe assim condições do porto funcionar efetivamente 24 horas. Eles funcionam durante todo o período de 24 horas, mas as operações acontecem somente quando existem condições de operar carga e descarga nos navios à noite. Né? Aqui em São Sebastião, por exemplo, que é um porto onde eu visito bastante, ele funciona 24 horas. Só que aqui 50% das operações estão ligadas à Petrobras. Né? Toda a movimentação do porto de São Sebastião, por exemplo, que eu assisto normalmente, ela é ligada, 50% dela é ligada à Petrobras. E os outros 50% são ligados ao Porto de Santos. É um porto que dá suporte ao Porto de Santos quando o Porto de Santos está sobrecarregado. Mas existe sim essas operações, existem só essas condições. O Marquezewski está perguntando: por que a infraestrutura operacional dos portos da região norte são inferiores às demais regiões do Brasil? Pode chamar de Diego, professor. Tá bom, Diego. Vamos então dizer o seguinte: existe, claro, uma melhoria dos portos na região sudeste em virtude da questão da capacidade econômica da região, né? A região norte e nordeste, ou a região norte, ela é um pouco inferior, não é tão inferior, mas ela é um pouco inferior, em função de que a economia, ou as exportações e importações daquela região, elas, em números, são bem menores do que as exportações da região sudeste, as exportações da região sudeste. Claro, se você pegar o caso específico do Porto de Manaus, tem movimento danado em função das indústrias que estão instaladas na cidade de Manaus. Mas as demais cidades da região, elas não têm assim um grande volume de exportações ou de importações que justifique não, que até o momento não chamaram atenção nos investimentos. Né? Justifica sim o investimento, justifica sim a melhoria, mas isso não aconteceu ainda em função, talvez, do resultado econômico da própria região, né? Da movimentação econômica de toda a região.
Mais alguma? Já respondemos então as questões. Vamos ver aqui. Tem aqui uma pergunta do Felipe, do Distrito Federal, que é formado em logística, está aqui na capital e é iniciante, que é se especializar na área portuária e mudar para Vitória. O senhor acha uma boa ideia? Bom, Felipe, essas questões de mudança de região de trabalho são questões assim muito, muito pessoais, né? Se você gostaria de trabalhar na área portuária, certamente você vai precisar morar próximo a um porto. O curso, a formação, você pode fazer aqui pela própria Bracomex. Tem diversos cursos aí que possibilitam você se formar e especializar na área. Mas a vivência mesmo você vai ter que realmente adquirir junto a um porto, né? Ou seja, você estuda toda essa questão teórica e vai ter que trabalhar num porto. Se eu sou mais jovem hoje, com certeza eu buscaria trabalhar numa área onde eu tivesse condições de crescer, porque a oportunidade de crescimento na área portuária hoje é bastante grande. Tá? A gente tem aí, como eu falei, um número enorme de empregos que estão surgindo, né, de oportunidades que estão surgindo. Então, a gente pode realmente buscar um espaço dentro desse mercado de trabalho de saneamento aí, tá? Veja que essa questão aqui de uma pergunta do Rogério. Veja, Rogério, você está perguntando sobre a cabotagem, né? A cabotagem é a navegação que acontece ao longo da costa brasileira. No Brasil, ela vai do Suriname, né, até a Terra do Fogo. Ou seja, toda a costa brasileira, estendida até o Suriname, na América Central, e até a região da Terra do Fogo, na Argentina. Essa navegação acontece no máximo a 20 milhas da costa, ela é costeira, né? E ela é bastante útil, deveria ser mais aproveitada para levar produtos entre as regiões norte do Brasil e sul do Brasil, entre as regiões sul e norte, nordeste do país, né? Infelizmente, apesar de estar crescendo, hoje a gente já tem uma movimentação significativa na cabotagem, ela poderia ser 2 ou 3 vezes maior do que ela é hoje. Isso ia trazer uma economia enorme aí, em termos de transporte, né? Já que o transporte rodoviário que é usado hoje, ele é muito caro, ele ia ter um barateamento danado, incrível aí dos custos de transporte. Mais alguma questão? Bom, parece que eu consegui responder algumas questões, né? Deixa eu ver se tem uma questão em aberto aqui ainda. O Felipe agradecendo. Né? Então a gente está aí. A questão em aberto. Deixa eu ver qual questão que é. Bom, estamos aqui por mais 5 minutos. Se alguém precisar algum esclarecimento adicional. Lembrando aqui que vocês podem
curtir aí o Facebook da Abracomex, né? E receber as informações aí, dicas e promoções sobre tudo que está acontecendo no mercado, sobre os cursos disponíveis, sobre as oportunidades que existem aí para você trabalhar na área portuária. Né? Quiserem conversar conosco, da Abracomex, vocês podem entrar no site, tem o e-mail da Abracomex, e o Twitter também, né? E o portal de ensino está à disposição de vocês para conhecerem. E também, se vocês digitarem no YouTube lá, Abracomex, vai aparecer todas as palestras que já foram feitas pela Abracomex e várias informações interessantes sobre várias atividades na área de comércio exterior e na área portuária. Encerramos por aqui, então, por hoje. Eu agradeço a presença. Foi um prazer enorme estar com vocês. Qualquer coisa, por gentileza, envie para a Abracomex, que eu terei o maior prazer em responder. Tem uma última pergunta aqui do Alan José. Fala sobre a navegação de cabotagem. Sim, aquela explicação que eu tinha fornecido anterior, ela vale entre portos na costa do país, né? A navegação que acontece ao longo da costa brasileira. Tá? Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. A Abracomex me convidando, estarei sempre aqui às ordens. Até mais.